Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária, proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A Comissão de Educação e Cultura se reuniu com a finalidade de ouvir o secretário Sérgio Saleitão, da pasta de Cultura e Economia Criativa do Estado, sobre a prestação de contas da sua gestão, além de demonstração e avaliação do desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria. O deputado Maurici, do PT, presidiu os trabalhos. O presidente da comissão abriu a reunião de forma informal, com o consentimento do secretário convidado, lembrando que o encontro não teve o número regimental de parlamentares. O secretário Sérgio Saleitão lembrou sobre a reabertura do Museu da Língua Portuguesa com a participação de ex-presidentes. O deputado Maurici encerrou a reunião convidando o secretário para responder questões em um novo encontro da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. Não havendo número regimental para a abertura dos trabalhos, declaro prejudicada a realização da 6ª reunião extraordinária virtual da Comissão de Educação e Cultura da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Determina a lavratura e a publicação do termo de comparecimento. Agradeço a presença dos senhores deputados, das senhoras deputadas, e pergunto ao senhor secretário se gostaria de prestar contas informalmente ou retornar em outra data. Deputado, boa tarde a todos os presentes, todas as presentes também, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu penso que podemos aproveitar essa oportunidade para fazer esta prestação de contas e, claro, me coloco à disposição da comissão também para outras oportunidades, mas acho que é importante aproveitarmos esse tempo dos senhores e senhoras deputados e também dos que estão nos assistindo para que possamos tratar desse tema tão relevante, tão importante, que é a cultura e a política cultural no âmbito do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor secretário. E com sua anuência, prosseguiremos informalmente com a oitiva do excelentíssimo senhor secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, sobre o andamento de sua gestão e a demonstração e avaliação do desenvolvimento de ações, programas e metas afetos à sua pasta, nos termos do artigo 52-A da Constituição do Estado de São Paulo. Vamos lá, então. Senhor secretário Sérgio Saleitão. Vamos lá. Deputado Maurici, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Agradeço também a deputada Leci Brandão pela presença, a deputada Bebel, enfim, todos os que estão nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de fazer uma apresentação inicial e depois, claro, eu me coloco à disposição para as perguntas, para os questionamentos e os esclarecimentos que forem necessários. Eu vou pedir para que a Letícia, minha assistente, coloque aqui a apresentação e, bom, podemos começar. Muito bem, deputado. Nós temos aqui nos pautado nesta gestão, no governo do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, por este axioma básico, fundamental. A ideia de que arte, cultura e economia criativa, que isto é um vetor fundamental para o desenvolvimento humano, econômico e social nas nossas cidades, no nosso estado e também no nosso país. E que o nosso projeto de desenvolvimento, o projeto de desenvolvimento desta gestão para o governo de São Paulo tem entre os seus pilares justamente a política cultural. No nosso entendimento, mais cultura significa também mais saúde, mais turismo, mais educação, mais segurança pública e mais desenvolvimento num sentido pleno, porque há
impactos e repercussões muito positivos da política cultural sobre essas áreas. Então, quando a gente está falando de política cultural, não estamos falando apenas dos benefícios para o setor cultural, nós estamos falando de benefícios para o conjunto da sociedade, para o conjunto da população em todas as regiões de São Paulo. Bom, no início de 2019, nós fizemos um processo de planejamento estratégico em que definimos a missão da secretaria nesta gestão, também a visão, as diretrizes, os princípios. Fizemos também um planejamento com metas, e isso foi depois incorporado ao plano de metas da gestão do governo João Dória. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês isso que foi definido lá em 2019. Claro, fizemos ao longo do tempo ajustes, aperfeiçoamentos, mas temos seguido, ou temos procurado seguir este planejamento este feito com fundamento nesta missão, nesta visão, nessas diretrizes e princípios que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, como missão, nós estabelecemos, missão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promover o crescimento da arte, da cultura e da economia criativa em todas as regiões do estado de São Paulo, elevando a contribuição do setor para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Essa missão deixa clara esta conexão entre política cultural e política de desenvolvimento. Podemos avançar. Bom, como visão, claro, é criar condições para que a Secretaria seja uma instituição relevante para os brasileiros de São Paulo e também para o setor cultural e criativo do Estado, ampliando a eficiência, a eficácia e o alcance dos programas e ações. Essa questão da relevância se mostrou um desafio especialmente hercúleo agora neste período da pandemia, né? Mas nós nunca nos afastamos dessa visão, mas a ideia de que a Secretaria de Cultura, as suas instituições, tudo aquilo que a Secretaria faz precisa ser relevante e percebido como relevante para o Estado de São Paulo, para a sociedade, para o setor cultural, né? Bom, esses são os valores que têm nos guiado ao longo desses anos, desde janeiro de 2019, né? Temos nos pautado pelo mais absoluto e estrito respeito aos princípios constitucionais, sobretudo à liberdade de expressão e de criação artística, também, claro, pelo princípio da legalidade, né? Essa é a primeira obrigação de todo e qualquer servidor público, cumprir a lei e as normas. Temos procurado também respeitar e promover a diversidade, num sentido amplo e também, claro, nas atribuições, nos sentidos específicos dessa palavra. Temos procurado também nos pautar pela mais absoluta transparência e pelo princípio da impessoalidade. Bom, aqui são as diretrizes, né, que têm pautado a nossa atuação e pela qual nós periodicamente mensuramos o alcance, né, os resultados daquilo que fazemos. Podemos voltar e também temos procurado, enfim, avaliar periodicamente o nosso trabalho. Enfim, então, temos procurado contribuir para a elevação do grau de acesso da população de São Paulo a bens, serviços e experiências culturais com qualidade e diversidade. Temos procurado valorizar o setor cultural e o seu potencial de contribuição para o desenvolvimento, com o sentido de expandir a legitimidade das políticas públicas para este setor, para esta área. Temos procurado qualificar as políticas públicas de cultura e economia criativa, valorizar as instituições culturais do Estado de São Paulo e valorizar o papel do governo
nessa área, quer dizer, acreditamos que o poder público sim tem um papel na área cultural e precisa exercê-lo plenamente, e temos procurado valorizar essas instituições culturais. Deputados, é realmente algo que muitas vezes pode não ser tão percebido, mas o fato é que, ao longo dos últimos 50 anos, se constituiu aqui em São Paulo um vasto e muito significativo acervo de instituições culturais de caráter contínuo, permanente, como museus, centros culturais, oficinas culturais, fábricas de cultura, etc. E isso é algo extremamente relevante, significativo, e não é algo trivial, não é algo que se veja aí pelo restante do Brasil. Ao mesmo tempo, se consolidou um modelo de gestão nos últimos 20 anos, que é esse modelo de gestão por organizações sociais, que é muito eficiente e muito eficaz. Isso deve ser destacado e valorizado cotidianamente. Bom, nós temos procurado também nos pautar pela melhoria da gestão e pela ampliação dos resultados dos serviços, com mais eficiência, mais eficácia, também pela ampliação do diálogo com a sociedade civil e o fortalecimento dos mecanismos institucionais de consulta pública. Então, adotamos a consulta pública como padrão em boa parte do que nós fazemos, sobretudo em relação aos programas de fomento à cultura, que tem sido sistematicamente objeto de consultas públicas, inclusive para a formação de comissões, definição de parâmetros, de valores, de regras, etc. Já fizemos mais de 10 consultas públicas nesse período, sempre com resultados muito positivos. Podemos avançar. Bom, ainda no capítulo de diretrizes, nós temos trabalhado para a expansão da economia criativa paulista, e aqui, claro, também esse contexto adverso da pandemia colocou um desafio muito grande em relação a esse ponto. Temos procurado trabalhar a preservação e a revitalização do patrimônio cultural material e imaterial. Temos atuado também no sentido de desburocratizar ao máximo, de democratizar ao máximo o acesso aos mecanismos de política cultural e ampliar ao máximo o alcance do fomento direto e indireto, naturalmente que respeitando os limites das leis e das normas em vigor. Muitas vezes não podemos fazer aquilo que nós queremos porque temos óbices legais, Infelizmente, o Estado brasileiro é uma espécie de um leviatã burocrático, e a burocracia é produtora de desigualdade, mas temos procurado, no que está ao nosso alcance, atuar no sentido de desburocratizar, de simplificar, de democratizar, sobretudo o acesso aos recursos públicos. E, finalmente, incorporamos essa dimensão de mensuração e avaliação de resultados e de impacto econômico dos programas e ações realizados. Inclusive, nesse momento, nós estamos com uma grande parceria com a FGV para fazer um grande estudo de impacto econômico e social da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de São Paulo, considerando não só um investimento feito por meio do Estado, mas também dos municípios. Eu acho que assim que tivermos os resultados, vamos dar ampla divulgação a isso, será muito, muito, muito importante, porque eu tenho certeza que esse estudo vai demonstrar o quão importante foi o fomento público à cultura para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do coronavírus e o quanto isso trouxe resultados positivos para o setor e para a sociedade. Nesse momento em que se discute em Brasília, no Congresso Nacional, a ideia de tornar a Lei Aldir Blanc um mecanismo permanente, contínuo, a partir dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, acho que esse estudo vai contribuir muito para mostrar com números, com dados precisos, objetivos, o bem que se produziu, que se gerou com a Lei Aldir Blanc e, claro, com a aplicação adequada, coerente da Lei Aldir Blanc e dos seus recursos aqui no estado de São Paulo. Pois bem, podemos avançar. Aqui os princípios que têm regido
a nossa atuação e que eu acho que vale a pena trazê-los aqui, porque são os princípios que, na nossa visão, devem orientar toda política cultural, toda boa política cultural. Primeiro, essa frase do poeta Ferreira Goulart, que é uma espécie de mantra para mim e que ajuda a gente a perceber a importância da arte e da cultura para as pessoas, para os indivíduos, né? A arte existe porque a vida não basta, então precisamos valorizar aquilo que nos faz transcender, aquilo que nos eleva, aquilo que nos anima, que nos estimula como pessoas, né? Bom, a ideia de que a política cultural deve ser uma política de Estado, não só de governo, então você criar institucionalidade, você buscar também permanência, continuidade naquilo que é feito. Bom, a ideia de que a cultura pertence ao campo da sociedade civil, portanto, não cabe ao Estado fazer cultura, nem dizer o que é a boa cultura ou a cultura ruim, ou etc. Enfim, isso não cabe numa política cultural democrática, contemporânea. É preciso respeitar o que a sociedade civil faz e fomentar com o princípio da diversidade, né? Bom, a ideia de que aporte em cultura não é gasto, é investimento com alto potencial de resultado, que a política cultural, como eu disse no início, é também uma política de educação, de saúde, de segurança, de turismo e de desenvolvimento. Isso aqui não é só uma questão retórica, nós temos aí vários estudos e pesquisas que demonstram, por exemplo, no caso do Projeto Guri, o quanto o Projeto Guri contribui para melhorar o desempenho escolar dos mais de 40 mil alunos de escolas públicas que estão matriculados nas atividades do Projeto Guri. O desempenho escolar desses alunos é melhor do que a média de todos os alunos, né? Também em relação à questão de saúde pública, como é que você consegue diminuir as internações e os problemas, por exemplo, com doenças cardíacas, etc. Aliás, agora, durante a pandemia, a gente teve exemplos muito claros. Há também uma pesquisa do Itaú Cultural que mostra isso claramente, as pessoas dizendo o quanto o acesso à cultura pelo meio virtual foi fundamental no período de isolamento social, de distanciamento provocado pela pandemia, né? Também essa questão da segurança pública, como diminuem os indicadores de segurança, bom, e claro, turismo, desenvolvimento econômico, geração de renda, emprego, etc. Bom, o princípio também de que mais liberdade, mais diversidade significa mais intensidade e mais rentabilidade, ou seja, a cultura floresce no ambiente de liberdade e de respeito à diversidade, né? Nós precisamos ter isso sempre em vista. E a ideia também de que política cultural é política para o conjunto dos cidadãos e não apenas para o setor cultural. Vamos lá, vamos em frente. Bom, nós temos procurado também divulgar os estudos que temos promovido que mostram a eficácia e a eficiência do investimento em cultura como uma maneira de legitimar socialmente esse investimento e buscar cada vez mais apoiadores para isso. Então, a gente tem alguns exemplos aqui muito resumidos, mas fizemos o estudo de impacto econômico da Lei Rouanet, que mostrou que para cada R$1 de renúncia fiscal, R$1,59 foram injetados na economia brasileira a partir dos mais de 50 mil projetos culturais realizados no âmbito da Lei Rouanet, e é lamentável que a Lei Rouanet esteja paralisada nesse momento por conta do obscurantismo que pauta o governo federal nesse aspecto da cultura, aliás, não só na área cultural, mas em várias outras áreas, né? Bom, aqui também o estudo de impacto econômico dos musicais em São Paulo. Para cada R$1 de aporte via Lei Rouanet e via PROAC, nós tivemos a injeção na economia de São Paulo de R$16,17, em média. Também fizemos o estudo de impacto econômico do 50º Festival Internacional de Campos do Jordão. Para cada R$1 de investimento público e privado, tivemos a geração de R$16,7 na economia de Campos do Jordão. Também o estudo sobre o SP Gastronomia, que realizamos em 2019, para cada R$1 aportado, um impacto econômico de R$4,3. Também o Revelando São Paulo 2019, que
teve mais de 320 mil pessoas ali no Parque da Água Branca, conhecendo e vivenciando as expressões culturais e criativas dos municípios do interior de São Paulo, né? Foram cerca de 150 municípios presentes com seus artesãos, seus artistas, etc. Um grande evento, né? Tivemos ali, para cada R$1 de investimento na realização do evento, a geração de R$26,8, e muito disso foram recursos alocados para os artistas e artesãos que puderam vender os seus produtos. Enfim, foi um evento fantástico, né? Vamos em frente. Bom, não custa repetir, né, a importância econômica e social das atividades que compõem o que nós chamamos de economia criativa e que são objeto de atuação da Secretaria de Cultura, mas, enfim, preciso sempre dizer e reiterar, porque muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, né, mas, enfim, as atividades culturais e criativas elas respondem por 3,9% do PIB de São Paulo, 1,5 milhão de postos de trabalho diretos, 150 mil empresas e instituições atuam nessa área apenas no estado de São Paulo, e aqui nós geramos 47% do PIB criativo do país. Esses dados são dados de 2019, portanto, antes da crise gerada pela pandemia do coronavírus. E é necessário constatar que a crise foi trágica para o setor cultural no mundo inteiro, no Brasil inteiro e também aqui em São Paulo. Podemos avançar para o próximo slide, né? Vamos em frente, mais um. Bom, aqui nós tivemos 17 meses, já são 17 meses de paralisação de boa parte das atividades presenciais. Foi o primeiro setor a parar e está sendo o último setor a voltar, a retomar. Foi o setor mais impactado pela crise gerada pela pandemia, de acordo com a Fundação SEAD. Nós perdemos no país 458 mil postos de trabalho neste setor, o que equivale a mais ou menos a 10% dos postos de trabalho gerados diretamente por este setor no país, cerca de 40% disso em São Paulo. Nós estimamos, em parceria com a FGV, fizemos um estudo bastante aprofundado sobre isso, que houve, no setor cultural e criativo de São Paulo, uma perda equivalente a 1,7% do PIB estadual, alguma coisa em torno de 35 bilhões de reais. Isso significa menos renda, menos emprego para as pessoas que trabalham, que atuam nesse conjunto de atividades, né? E a recuperação plena ela só acontecerá no fim de 2022, portanto, é um processo lento e gradual, que obviamente já começou no ano passado, mas nós temos várias atividades que ainda não retomaram, como, por exemplo, o teatro, que é muito significativo, muito relevante em São Paulo. E, nesse contexto, claro, o investimento público é fundamental para mitigar o impacto da crise e criar melhores condições para a recuperação, tanto via fomento quanto via crédito, né? E essa é uma ideia que eu tenho procurado transmitir internamente e externamente, e que o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, toda a equipe do governo tem esta visão, comungam desta visão também. Bom, eu queria falar um pouco aqui, deputado, sobre a atuação da Secretaria e da atuação nesse contexto e apresentar números aí do que nós fizemos em 2020 e do que nós estamos fazendo agora em 2021. Bom, a Secretaria tem basicamente 4 eixos de atuação. Isso foi o que nós determinamos lá em janeiro de 2019 no nosso planejamento, em função, claro, do diagnóstico que fizemos da Secretaria e daquilo que procuramos incorporar e acrescentar, né? Então, são 4 eixos. O primeiro é o eixo de fomento direto e indireto, investimento e crédito, né, para fomentar a produção independente, sobretudo. O eixo número 2 é o eixo de gestão das instituições culturais do Estado. Como eu falei, nós temos quase
60 instituições culturais no Estado, e temos criado novas também ao longo desta gestão, e são instituições referenciais que trabalham, que realizam um trabalho permanente, fundamental, e essa é uma singularidade de São Paulo, né? Bom, o eixo número 3, que é o eixo de ampliação do acesso à cultura, da difusão cultural e dos eventos referenciais, temos procurado fortalecer isso. E, finalmente, o eixo 4 é o de preservação do patrimônio histórico e cultural. Temos uma atuação muito firme no campo do CONDEFAT e também da nossa unidade de patrimônio, e temos feito uma série de projetos especiais também que dizem respeito à preservação e valorização do nosso patrimônio histórico e cultural. Podemos avançar. Bom, a estrutura da secretaria, importante, acho que todos tenham uma ideia, né, do que é que compõe esta secretaria, qual é a força de trabalho que nós temos e, enfim, tudo que nós temos procurado realizar nesse período. Bom, nós temos hoje 216 servidores, essa é a nossa força de trabalho. Nós temos 132 cargos comissionados, 90% desses cargos comissionados eles são dedicados aos servidores. Nós temos pouquíssimas pessoas trabalhando na secretaria hoje que são cargos comissionados ocupados por não servidores. Eu procurei ao máximo valorizar essa equipe de servidores. Bom, nós temos 54 instituições culturais, sendo 51 geridas por organizações sociais e 3 por fundações públicas. A Rádio e TV Cultura, que é gerida pela Fundação Padre Anchieta, a Orquestra Jazz Sinfônica Brasil, que também é gerida pela Fundação Padre Anchieta, e o Memorial da América Latina, que é gerido pela Fundação Padre Anchieta, essas duas fundações vinculadas à secretaria. Nós temos 24 contratos de gestão para as demais 51 instituições, e são 17 organizações sociais com as quais nós temos contratos de gestão e que nos auxiliam nesse trabalho de gestão das instituições culturais que formam o ecossistema de cultura do governo do Estado de São Paulo. Vamos avançar. Bom, aqui é a nossa lista de instituições culturais. Acho importante que as pessoas conheçam, porque isso aí é em torno de 50% do nosso orçamento, né, e 50% da nossa atenção e da nossa energia, né, estão dedicados à gestão das instituições culturais. Nós temos procurado aqui aperfeiçoar essa gestão, ampliar o alcance dessas instituições, torná-las ainda mais atuantes e relevantes. Temos, eu acho, sido bem-sucedidos nesta missão. Mas, enfim, nós temos na capital a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida, a Casa Mário de Andrade, a Estação Pinacoteca, o Memorial da Resistência, o Museu da Imagem e do Som e o Miss Experience, o Museu Afro Brasil, o Museu Catavento, o Museu da Casa Brasileira, o Museu da Diversidade, o Museu da Imigração, o Museu da Língua Portuguesa, que acabou de ser aberto ao público, o novo Museu da Língua Portuguesa, completamente ampliado e renovado, o Museu de Arte Sacra, o Museu do Futebol, o Paço das Artes e a Pinacoteca do Estado de São Paulo, isso na capital. No interior, nós temos o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, que está espetacular, e agora nós estamos fazendo toda a reforma da área na frente do Museu Casa de Portinari, para que ele fique ainda melhor. Bom, o Museu do Café, em Santos, também nós acabamos de completar o trabalho de restauro das fachadas e também a criação de um auditório, de uma sala de reuniões, e vamos continuar lá a obra de recuperação do Museu do Café, desse importante edifício que abrigou no passado a Bolsa do Café e que é patrimônio histórico de São Paulo e do Brasil. O Museu Felícia Lerner, em Campos do Jordão, o Museu Índia Vanuiri, em Tupã, a Pinacoteca de Botucatu, e temos também o Museu das Monções, que está em reforma
nesse momento, né? Ao todo, nós temos 22 instituições museais. Bom, a Fundação Padre Anchieta, que tem a TV Cultura, a TV Rá-Tim-Bum, a Cultura FM, a Cultura Brasil, a TV Univesp e a Jazz Sinfônica, são essas as instituições que estão sob o guarda-chuva da Fundação Padre Anchieta. A Fundação Memorial da América Latina, claro que é um centro cultural, e, além disso, nós temos também procurado gerir o Complexo Cultural Júlio Prestes com essa visão também de centro cultural, para que ele seja cada vez mais apropriado e utilizado pela população. Vamos criar no Centro Cultural Júlio Prestes, isso está agora em processo, a SP Escola de Dança, que será um equipamento de formação para a área da dança. Isso vai acontecer aqui no Centro Cultural Júlio Prestes. Bom, temos as duas bibliotecas, que são as referências da rede de bibliotecas públicas do Estado de São Paulo, a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, e também o Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, que é quem, digamos, orienta, faz atividades de formação e procura, de certa maneira, coordenar o trabalho das bibliotecas públicas de todo o Estado. Temos também várias instituições voltadas à formação, como o Conservatório de Tatuí, que tem mais de 2.000 alunos, a Escola de Música Tom Jobim, as fábricas de cultura, que atingiram aí um público de 400.000 pessoas, as oficinas culturais, o Projeto Guri, que é o maior projeto sociocultural do país pelo seu alcance, está presente em cerca de 300 municípios do estado de São Paulo, com mais de 40.000 alunos, e a SP Escola de Teatro, e em breve teremos aqui também a SP Escola de Dança, que vai seguir o modelo da SP Escola de Teatro, claro, focada na dança. Temos as oficinas culturais, são 3 oficinas culturais, podemos avançar. Temos as fábricas de cultura, né, que nós recebemos, eu digo, 10 fábricas e meia, porque a fábrica de Diadema ela não estava funcionando totalmente. Completamos o projeto da fábrica de Diadema e hoje ela funciona na sua plenitude. Criamos a Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, já com esse novo programa, que é o Programa 4.0, e temos várias outras fábricas de cultura no horizonte, podemos avançar, que estão sendo realizadas e podemos avançar. Pois bem, temos algumas salas de espetáculo também, que estão sob a gestão da Secretaria, e aqui nós temos procurado fazer com que elas tenham uma programação constante, presencial e online. Temos conseguido isso, o Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, a Sala São Paulo, o Teatro de Araras, o Teatro de Tatuí, o Teatro Sérgio Cardoso e também o Teatro São Pedro. Todos eles foram as primeiras salas de espetáculo a voltarem a funcionar, sempre adotando os mais rígidos protocolos, visando a segurança do público e dos artistas, e com isso nós criamos referências para outras salas de espetáculo do setor público e também da iniciativa privada, da sociedade civil, e elas têm funcionado plenamente. Estão todas em ótimas condições. Temos corpos artísticos também muito relevantes, são corpos artísticos referenciais, como a Orquestra do Teatro São Pedro, a Orquestra Jazz Sinfônica, a Orquestra Jovem do Estado, a Orquestra do Conservatório de Tatuí e, claro, a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A OSESP tem, claro, as atividades foram paralisadas, como eu mencionei, em 17 de março, depois nós retomamos a partir do início de agosto, né, seguindo, claro, os protocolos determinados pelo Centro de Contingência da Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, e a OSESP tem realizado os seus concertos plenamente desde o início de agosto
do ano passado, com transmissão online também, desde outubro, com a presença de público na Sala São Paulo. Podemos voltar, por favor? Enfim, então, assim, acho que é isso o que diz respeito aí aos corpos artísticos. Vamos avançar aqui na apresentação? Podemos avançar, Letícia. Bom, nós temos, deputado Maurici, no governo do Estado de São Paulo, um plano de metas que envolve todas as áreas, todas as secretarias, etc. E, claro, não é diferente em relação à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? Acho importante compartilhar aqui quais são as metas relacionadas à cultura que estão nesse plano de metas e como é que nós estamos aí no que diz respeito ao cumprimento desses planos, né? Bom, a primeira meta é a meta de implantar 5 fábricas de cultura com esse programa 4.0. O que nós chamamos de programa 4.0? As fábricas de cultura, tradicionalmente, elas se voltavam à formação e capacitação no que diz respeito às atividades artísticas tradicionais, ou seja, música, cinema, dança, circo, teatro, etc. Nós acrescentamos a esse programa a dimensão de tecnologia e inovação, portanto, animação, games, robótica, drones, programação, etc. Enfim, então, as atividades, essa dimensão de tecnologia e de inovação, que também faz parte da cultura e da economia criativa, nós incorporamos ao programa das fábricas, criamos a fábrica de São Bernardo do Campo, e nesse momento estamos criando, e até o final de 2022 nós teremos Heliópolis, Ribeirão Preto, Iguape, Santos e Jundiaí, teremos fábricas de cultura nessas regiões. Então, concluímos Diadema, fizemos São Bernardo do Campo e estamos fazendo, na verdade, já Heliópolis, Ribeirão Preto, Iguape, Santos e Jundiaí. É a mais significativa expansão desse programa de fábricas de cultura, que realmente é um programa espetacular, tem um impacto fabuloso, sobretudo em relação à juventude, criando perspectivas profissionais para os jovens em situação de vulnerabilidade social no nosso estado, nesses municípios. Era um programa que estava restrito à capital. Na gestão anterior, houve esse investimento para a criação da Fábrica de Cultura de Diadema, que nós concluímos e botamos para funcionar plenamente, e agora, então, nós estamos fazendo 6. Já fizemos uma e tem 5 aí mais a caminho. Bom, a meta número 2 é apoiar financeiramente 1.000 projetos culturais de prefeituras de todas as regiões por meio do programa Juntos pela Cultura. É um programa que nós criamos em 2019 com uma visão municipalista para que o Estado atue junto com as prefeituras no fomento à cultura com muita capilaridade, buscando alcançar todas as regiões do Estado, né? Ao fazer o diagnóstico da Secretaria, nós sentimos falta de um programa que fosse realizado em conjunto com as prefeituras, por isso nós criamos o Juntos pela Cultura. Em 2019, nós tivemos 161 projetos, em 2020, 810, e agora, em 2021, foram mais de 850 projetos que já foram selecionados e contratados no âmbito do Juntos pela Cultura. Portanto, nós quase dobramos a meta ainda em 2021. É importante dizer que esse plano de metas é para dezembro de 2022, né? É que o governo realizará até dezembro de 2022. No caso aqui do Juntos pela Cultura, nós já superamos em 2021 em muito a meta que estava colocada para dezembro de 2022. Bom, meta número 3, apoiar planos de negócios de 600 empresas do setor cultural e criativo
com linhas de crédito e investimento, já estamos quase lá. Na verdade, nós já até com 2021 já superamos essa meta também. Foram realizadas 45 operações de crédito com empresas do setor cultural em 2019 e 404 operações em 2020. E já realizamos mais de 200 esse ano, portanto, já superamos essa meta de 600 empresas beneficiadas com operações de crédito. A meta número 4, apoiar financeiramente a realização de 10 mil projetos culturais de artistas e produtores independentes, e nós já também nós vamos superar até o final desse ano essa meta, né? Nós tivemos 1.100 em 2019, 3.800 em 2020, e agora vamos ter enfim, mais de 5.000, considerando apenas o PROAC, né? Aqui em 2021, portanto, vamos alcançar esta meta agora em 2021 e, claro, seguiremos realizando esses programas em 2022. Bom, meta número 5, alcançar 40 milhões de público com os programas de difusão cultural online e presencial e as ações das instituições culturais do governo do Estado. Em 2019, nós tivemos 10 milhões, né? Aqui esse número está errado, eu peço desculpas a vocês, o número de 2020 é 25 milhões. Nós alcançamos, a despeito desse cenário adverso da pandemia, nós atingimos um público de 25 milhões de pessoas com as atividades realizadas pelas instituições culturais do governo do Estado de São Paulo. Procuramos, claro, estamos agora procurando expandir essa atuação em 2020, seguiremos nessa toada em 2022, mas realmente é um número muito significativo, né? E foi uma expansão a despeito do cenário adverso da pandemia. Isso, claro, se deve a todo o conjunto de ações online que nós procuramos fazer em 2020. Portanto, essa meta ela já foi atingida agora em 2021 e, claro, vamos ampliar a meta. Bom, meta número 6, restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas isso está em curso plenamente, e o museu será inaugurado em setembro de 2022. A meta número 7, restaurar e ampliar o Museu da Língua Portuguesa. O museu foi inaugurado agora, o novo Museu da Língua Portuguesa, em 31 de julho de 2021, e está em pleno funcionamento. Podemos avançar. Bom, aqui nós temos um quadro da evolução orçamentária da Secretaria. É importante observarmos que nós tivemos já um orçamento muito significativo nos anos de 2010, 2011, sobretudo. Em 2011, atingimos esse pico de R$1 bilhão de orçamento, né? O que, na época, equivalia a 0,64% do PIB, perdão, do PIB não, do orçamento do Estado, né? Do OGE, e houve uma queda progressiva, tanto em termos absolutos quanto proporcionais, e isso começou a ser recuperado agora a partir de 2020, sobretudo. Em 2019, nós tivemos um orçamento que foi o orçamento feito pela gestão anterior, 2020 já foi um orçamento desta gestão. E nós tivemos em torno de R$1 bilhão, esse foi o orçamento executado na área da cultura pelo governo de São Paulo, que equivaleu a 0,37% do orçamento geral do Estado. Então, houve um início de recuperação, tanto em números absolutos, quanto em termos proporcionais. Esse ano nós temos a previsão
de 985 milhões de reais. É muito provável que a gente ultrapasse isso, porque estamos recebendo créditos suplementares e vamos ultrapassar essa marca de 1 bilhão, muito provavelmente. E 0,36%, devemos chegar a 0,37% ou 0,38%. Então, nós vemos aqui claramente um movimento de recuperação do investimento por parte do Estado de São Paulo na área da cultura, o que é muito positivo, e eu espero que seja algo que tenha continuidade, permanência, não apenas agora em 2022, mas também nos anos seguintes. Acho que isso é um pouco resultado, não é, de todo esse trabalho que vem sendo feito no sentido de mostrar a importância da cultura, da política cultural e do investimento público em cultura para o desenvolvimento do Estado, né? E essa percepção tem aumentado, isso tem ganho muita legitimidade, não apenas internamente, mas também junto à sociedade, à mídia, etc. E acho que isso o resultado principal está aí, que é essa recuperação orçamentária da área da cultura, que eu espero que permaneça e continue, né? Vamos avançar aqui, eu já estou encerrando, deputado, aqui me encaminhando para o encerramento dessa apresentação. Eu vou falar aqui basicamente aqui das principais realizações. Bom, criamos a Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo, está funcionando plenamente, né? São mais de 300 cursos com 6 mil vagas para jovens de 16 a 24 anos. Vamos em frente. Bom, a reforma do Museu do Café e outros imóveis e de instituições culturais do governo do Estado, isso também está em curso, né? Nosso objetivo é recuperar plenamente todos os imóveis que estão sob a guarda direta do governo do Estado de São Paulo no âmbito da cultura. Bom, os programas de fomento e de renda emergencial com valor recorde, né, tanto no que diz respeito ao investimento do governo de São Paulo e também a execução plena. Isso é algo que muito nos orgulha, né? São Paulo foi um dos poucos estados que executou plenamente os recursos da lei Aldir Blanc. A grande maioria dos estados não conseguiu executar os recursos, e aqui nós conseguimos. E, com isso, fizemos o maior programa de fomento à cultura em âmbito estadual no Brasil em 2019, em 2020, agora em 2021 também. Bom, a criação dessas linhas de crédito no âmbito do Banco do Povo, linha de microcrédito, no âmbito da Desenvolve São Paulo, crédito para pequenas e médias empresas, eu já apresentei os números, né? Enfim, isso também é uma novidade, é algo que só existe em São Paulo e que nós temos procurado ampliar o máximo possível. Obviamente que a contrapartida dessas empresas é manter os empregos, né? Quando elas recebem esse crédito, elas precisam manter os empregos. Bom, a implantação da plataforma Cultura em Casa também foi uma medida muito significativa, né? Em 24 de abril, nós criamos a plataforma de streaming em vídeo por demanda Cultura em Casa, que é um serviço permanente, virtual, que tem o objetivo de ampliar o grau de acesso da população a conteúdos culturais de qualidade e amplificar a difusão das instituições culturais e dos artistas de São Paulo, né? Em 15 meses, nós tivemos 3.600 conteúdos disponibilizados, exibidos nessa plataforma. Esses conteúdos foram vistos mais de 6 milhões de vezes por mais de 2 milhões de usuários únicos do mundo inteiro, não só aqui de São Paulo, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. E fizemos também um mergulho de todas as nossas instituições, com milhares de ações sendo feitas online, e nós, então, estabelecemos como meta que agora todas as atividades que nós desempenhamos presencialmente, desempenhamos também virtualmente, e com isso conseguimos ampliar muito o público. Por exemplo, nós temos feito os concertos da USESP presencialmente com 400 pessoas, né, por conta dos protocolos de Covid, e transmitido online esses concertos, e eles têm sido vistos por 12 mil, 13 mil, 15 mil pessoas na transmissão online, ou seja, é uma multiplicação por 10 vezes
do máximo de público que a Sala São Paulo pode receber, que é 1.500 pessoas. Em frente, bom, temos trabalhado intensamente também com o Centro de Contingência da Covid-19 e com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Saúde nessa questão da retomada das atividades, na elaboração dos protocolos para a área cultural. Recentemente conseguimos uma grande vitória, que foi a redução de 1,5 metro para 1 metro da exigência de distanciamento, né, o que permite que os cinemas e teatros funcionem com um horizonte de rentabilidade que lhes dê sustentabilidade, por exemplo, mas sempre também nos preocupando com a adoção plena desses protocolos para preservar a saúde do público e também dos artistas e dos técnicos envolvidos. Bom, aceleramos muito aí a obra do Museu do Ipiranga, vocês vão ver, podemos avançar aqui, mais adiante eu trago o sistema de monitoramento. Concluímos o Museu da Língua Portuguesa. Bom, conseguimos viabilizar finalmente a nova sede do Paço das Artes, né? É uma instituição que nunca teve uma sede permanente e, a partir de agora, tem no Casarão em Ioiô Magalhães, em Higienópolis, que é um imóvel que foi totalmente restaurado e recuperado para isso. O Paço das Artes é uma instituição voltada à arte contemporânea. Bom, em relação a esse eixo do fomento direto e indireto, apenas para dar mais informações e detalhes aqui, nós fizemos em 2019 esse conjunto de programas de fomento, PROAC ICMS, PROAC Editais, os Juntos pela Cultura e os programas de difusão, com um valor de 166,7 milhões, apoiamos um total de 3,16 mil projetos. Podemos avançar. Em 2020, foi viável ampliar, não só com o aumento dos recursos próprios do Estado, mas também com os recursos da Lei Aldir Blanc, que são recursos federais e que nós executamos plenamente. Enfim, injetamos 454,2 milhões de reais no PROAC ICMS, PROAC Editais, o PROAC Lab e o Juntos pela Cultura, apoiando um total de 9 mil projetos. E tivemos também 7,6 milhões de reais no programa de renda básica. Em 2021, agora, nós temos, são 5 eixos, né? O PROAC Direto, o PROAC Editais, o PROAC Lab, o Juntos pela Cultura e os programas de difusão cultural. Nós substituímos temporariamente o PROAC ICMS pelo PROAC Direto. O PROAC ICMS voltará em 2022. Essa não foi uma decisão de política cultural, foi uma decisão para efeitos de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o fato é que temos um valor recorde de recursos próprios do governo de São Paulo, 182 milhões. Chegaremos provavelmente a 18 milhões de recursos da Lei Aldir Blanc, totalizando 200 milhões de reais, e vamos apoiar com isso mais de 9.300 projetos culturais de todas as regiões do país e de todas as áreas da cultura. O Juntos pela Cultura já foi feito, os programas de difusão cultural estão em curso, o PROAC Direto e o PROAC Editais, nós já concluímos a etapa de recebimento dos projetos, recebemos 44 mil projetos, recorde também absoluto, e as comissões autônomas independentes, nesse momento, estão trabalhando na avaliação dos projetos para chegar à lista de projetos selecionados no âmbito do PROAC Direto, do PROAC Editais e do PROAC... Bom, PROAC Lab, nós lançamos hoje as 11 linhas do PROAC Lab, isso conclui, né, os programas de fomento à cultura no governo do Estado de São Paulo este ano, e lançamos com 12 milhões de reais, 11 linhas. Nós estamos aguardando o fim do processo de reversão de recursos para municípios no âmbito da Lei Aldir Blanc, para sabermos quanto mais teremos. A nossa expectativa é chegar a 18 milhões aqui no PROAC Lab. Mas, enfim, os editais estão abertos e as pessoas podem se inscrever, tudo por meio do site da Secretaria. Em frente.
Bom, aqui um resumo das operações de crédito em 2020, feitas no âmbito da Desenvolve São Paulo. Podemos avançar. Bom, tivemos também uma série de ações vinculadas aos pontos de cultura, com a realização de editais. Nós finalmente conseguimos chegar a um acordo com o governo federal para a execução dos recursos finais do convênio com o governo federal. Portanto, teremos agora mais editais para pontos de cultura e a realização do TEIA Cultural até o final deste ano, né? Isso aí nos dá um alívio gigantesco. Foi muito difícil chegar a esse acordo com o governo federal, mas conseguimos, e então vamos executar os valores restantes. Mas já fizemos muitas ações. Aliás, aqui no PROAC Lab, nós temos uma linha, PROAC Lab 2021, com R$2 milhões para pontos de cultura, demonstrando o quanto nós queremos fortalecer o programa Cultura Viva e a rede de pontos de cultura do estado de São Paulo. Nós premiamos 170 entidades com kits de audiovisual e 141 iniciativas de pontos de cultura, isso aí totalizando mais de R$10 milhões. Vamos em frente. E agora nós vamos premiar 215 instituições, pontos de cultura com kits audiovisuais, no valor de R$2,7 milhões, e também vamos fazer uma premiação de 76 iniciativas de pontos de cultura com quase R$1.300.000, além dos R$2 milhões que eu mencionei do PROAC Lab. Isso significa também um investimento muito relevante, muito significativo em pontos de cultura no estado de São Paulo. Apenas para concluir aqui, acho importante compartilhar esses números no que diz respeito à gestão das instituições culturais do estado. Podemos avançar aí para 2020, né? Nós temos 26 contratos com 18 organizações sociais, né? Tínhamos, né, em 2020. Realizamos quase 9.000 ações com um público virtual de 24,2 milhões de pessoas e um público presencial, e, claro, esse número é por conta também das circunstâncias da pandemia, de mais de 1.300.000 pessoas presencialmente, totalizando 25,5 milhões de pessoas alcançadas pelas diversas ações realizadas pelas instituições culturais que compõem o ecossistema de cultura do governo do estado de São Paulo. E nós alocamos R$452 milhões para essas entidades, e houve uma captação de quase R$60 milhões de recursos de outras fontes. Podemos avançar. Bom, ainda em relação ao eixo 3, né, que é o eixo de acesso à cultura, difusão cultural, eventos referenciais, eu trago aqui para vocês, já falei um pouco da plataforma Cultura em Casa, aí são os números de balanço de 15 meses, né? Nós vamos concluir agora no dia 21 o balanço de 16 meses, mas esses são os números relacionados aí a 15 meses da plataforma Cultura em Casa, números muito significativos, muito relevantes. Recentemente, nós lançamos o aplicativo, então, agora a plataforma pode ser acessada não apenas por meio do site, mas também por meio de um aplicativo que pode ser baixado na App Store e no Google Play para celulares e tablets Apple e Android, né? Bom, vamos lá. Aí são exemplos de atividades relacionadas por meio da plataforma, né? Mas, enfim, temos mais de 3.600 conteúdos, estamos realizando uma série de festivais, mostras, eventos, procurado fazer com que isso seja uma vitrine da cultura de São Paulo. É importante destacar também que a plataforma é um instrumento de geração de renda para artistas e técnicos. Mais de 16 mil profissionais da área cultural de São Paulo já foram remunerados por conteúdos exibidos na plataforma Cultura em Casa. E a plataforma está participando aí dessa programação que nós chamamos de Modernismo Hoje, que é uma programação que lançamos com mais de 100 eventos relacionados à celebração da Semana de Arte Moderna de 22. Isso começou
em julho e vai até dezembro do ano que vem. Pode avançar. Bom, em relação ao eixo de preservação do patrimônio histórico-cultural, eu trago aqui informações e, com isso, eu vou encerrar aqui a minha apresentação em relação ao Museu do Ipiranga, né? Nós estamos realizando esse programa gigantesco de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga, que inclui o edifício monumento, inclui a realização de 12 exposições, quando o museu for inaugurado, a incorporação de equipamento multimídia para essas exposições, a manutenção do acervo, o restauro do Jardim Francês, a recuperação do córrego do Ipiranga, a recuperação do entorno, a adoção de um novo modelo de gestão, de um plano de sustentabilidade, o Festival do Bicentenário e também a reforma da Cripta Imperial, do Monumento à Independência e da Casa do Grito, né? Então, enfim, é um projeto bastante ambicioso, bastante amplo, mas no que diz respeito especificamente ao restauro e ampliação do edifício monumento e à reforma do Jardim Francês e à realização das exposições, nós temos um valor total de 210 milhões de reais, tivemos 170 milhões já captados junto a 19 patrocinadores, com e sem uso de Lei Rouanet. O governo do Estado de São Paulo está aportando 19 milhões de reais e a USP aportando 11 milhões, de maneira que nós já temos 200 milhões de reais captados, estão faltando 10 milhões de reais, e nós vamos completar a captação disso até o final do ano. Enfim, então, é realmente um esforço conjunto da sociedade civil, de empresas privadas, e do governo do Estado de São Paulo, com a participação do governo federal por meio da Lei Rouanet, para que nós possamos devolver esse patrimônio tão significativo, tão relevante à população. Temos realizado de maneira contínua a reunião do Comitê dos Patrocinadores, a próxima 7ª vai ser no dia 14 de setembro, e teremos agora também, no 7 de setembro, toda uma programação especial para mostrar à população o andamento da obra do Museu do Ipiranga e todas as iniciativas que estão sendo realizadas. Podemos avançar? Bom, aqui nós temos um extrato do sistema de monitoramento. Esse sistema ele é atualizado semanalmente, nós fazemos um acompanhamento semanal desta obra por meio desse sistema de monitoramento e também uma visita semanal à obra para acompanhamento e fiscalização. Nós estamos com 81% no índice de realização no que diz respeito à obra de restauro do edifício monumento, 100% dentro do cronograma, e no que diz respeito à obra de ampliação, nós já atingimos o índice de 66%, portanto, 2/3, tudo dentro do prazo. Essa obra, no que diz respeito ao edifício monumento, ela vai ser concluída até o final de março do ano que vem, quando então começará todo o trabalho de implantação do museu e das exposições para que ele possa ser inaugurado em setembro de 2022. Aí nós temos algumas imagens, deputado Maurici, apenas para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver o estado atual, tanto relativo ao trabalho de restauro quanto ao trabalho de ampliação. Essa obra está a 1000 por hora e o museu realmente está ficando absolutamente espetacular. E tem tido uma divulgação muito grande por parte da mídia, uma receptividade muito positiva por parte da população também. Inauguramos o observatório da obra, então as pessoas podem ir ao Jardim Francês, há um espaço que mostra como o museu vai ficar, e lá as pessoas podem acompanhar a obra. O agendamento pode ser feito via a plataforma Simpla, e nós temos também pode avançar, Letícia, nós temos também uma visita virtual ao novo Museu do Ipiranga, que está disponível na internet, está aí o endereço, mas, enfim, é só procurar o site do Museu do Ipiranga, e temos também uma câmera de acompanhamento externo, que fica 24 horas ligada, as pessoas também podem acompanhar tudo o que está acontecendo lá na obra, portanto, enfim, transparência
absolutamente total. Bom, a abertura do Museu da Língua Portuguesa teve também uma ampla repercussão de mídia, foi muito importante recebermos aqui a visita do presidente de Portugal, do presidente de Cabo Verde, do ministro da Cultura de Angola, dos embaixadores dos demais países de língua portuguesa, além dos ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso. Ficamos muito felizes também, deputado, com as cartas que recebemos da ex-presidente Dilma Rousseff e também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles também foram convidados pelo governador João Dória, claro, e responderam com cartas muito eloquentes e muito significativas que nos deixaram muito felizes. Eles não puderam comparecer, mas fizeram, eu diria, menções e respostas muito além do protocolo. Lamentavelmente, dos convidados, ex-presidentes e presidente atual, o único que não apenas não compareceu, mas nem sequer respondeu foi o presidente Jair Bolsonaro, mas, enfim, acreditamos que quem perdeu com isso foi ele, porque esse Museu da Língua Portuguesa é um museu para a posteridade, é um legado para o país e os demais países de língua portuguesa. Enfim, para concluir aqui, a gente tem mais algumas, né, Letícia? Podemos avançar aqui. Enfim, matérias sobre a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, imagens da cerimônia e agora também do funcionamento. Nós já recebemos aí nessas 2 semanas de funcionamento do novo Museu da Língua Portuguesa mais de 5.000 visitantes e agora nós estamos expandindo a possibilidade de visitação com a flexibilização dos protocolos. Agora nós poderemos receber até 825 pessoas por dia. Antes eram menos de 400 pessoas que podiam visitar num mesmo dia e os ingressos podem ser comprados pela plataforma Simpla e no sábado nós temos um dia de visitação gratuita. Bom, aqui eu gostaria apenas de compartilhar com a comissão, são todas as obras que nós estamos realizando em imóveis históricos que fazem parte do patrimônio histórico do Estado de São Paulo e que estão sob a guarda da Secretaria. Nós estamos fazendo um amplo trabalho de restauro, de recuperação desses imóveis. Esperamos, até o final de 2022, entregar todos esses imóveis plenamente recuperados, em perfeitas condições de funcionamento, demonstrando na prática o quanto nós respeitamos e zelamos pela preservação do patrimônio histórico e cultural. Bom, em relação aí a perspectivas para 2021 e 2022, com isso eu encerro aqui a minha participação inicial. Bom, nós tivemos a inauguração do Museu da Língua Portuguesa, estamos, né, claro, realizando 5 programas de fomento, o PROAC Direto, o PROAC Editais, o PROAC Lab, o Juntos pela Cultura e os programas de difusão cultural com esse valor recorde de R$200 milhões. A implantação de 5 novas fábricas de cultura, além da fábrica de São Bernardo, que já foi inaugurada, em Iguape, Ribeirão Preto, Heliópolis, Santos e Jundiaí, Heliópolis aqui na capital. A implantação da SP Escola de Dança Ismael Ivo, no Complexo Cultural Júlio Prestes, a realização de obras de restauro em 15 imóveis, como eu já mencionei. Seguimos com a realização dos nossos eventos referenciais, fizemos agora uma edição espetacular do Festival de Campos do Jordão e teremos, em janeiro, isso é uma novidade, o Festival de Campos do Jordão ele passa a ter também uma edição de verão, né? E teremos a inauguração do novo auditório, da nova concha acústica de Campos do Jordão, que agora fica não mais na praça, mas no Parque Capivari, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor concha acústica da América Latina em termos de som, de espaço, enfim, de tudo. Tudo foi feito de acordo com as orientações técnicas da OSESP e teremos, sem dúvida nenhuma, um grande festival. Bom, a implantação do Museu da Gastronomia de São Paulo,
estamos trabalhando nisso por meio de uma concessão, a implantação do espaço Circo SP no Parque da Juventude, a transformação da Sala São Paulo e do Teatro Sérgio Cardoso em salas digitais, ou seja, preparadas para a transmissão online de espetáculos, a expansão da plataforma Cultura em Casa. Estamos realizando já o programa de celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna e faremos também, vamos anunciar isso em breve, um amplo programa de celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Estamos trabalhando nesse momento na ampliação do MIS Experience, vamos realizar em janeiro uma exposição magnífica, que vai ser a maior exposição sobre Portinari já realizada no Brasil. Estamos ampliando o Museu da Diversidade, isso é muito importante, então, até meados do ano que vem, vamos inaugurar esse novo Museu da Diversidade, muito, muito ampliado e potencializado, e estamos também fazendo a implantação do Museu da Favela. A ideia é que seja uma vitrine da potência cultural e criativa das nossas favelas, comunidades e periferias. Isso vai acontecer ali no Palácio de Campos Elíseos, que durante muitas décadas foi a sede do governo do estado de São Paulo. Pois bem, é isso que eu tinha para apresentar. Eu peço desculpas aqui se eu me estendi muito, mas, enfim, acho que são informações importantes, pertinentes, para que não apenas os deputados e deputadas, mas, enfim, toda a população conheça o que está sendo feito na área cultural aqui em São Paulo. E, deputado, isso é especialmente relevante no contexto atual, né, em que nós temos um governo federal que ignora a cultura, que despreza a cultura, que trata a cultura como inimiga, e aqui em São Paulo nós estamos na direção oposta, que nós estamos valorizando a cultura, estamos investindo em cultura, estamos afirmando o potencial transformador da cultura, o potencial civilizatório da cultura. Portanto, estamos na contramão desse cenário lamentável que existe em nível federal. Portanto, mais importante do que nunca, valorizarmos a área e compartilharmos tudo que de positivo está acontecendo aqui em São Paulo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, secretário Sérgio Saleitão. Agradeço a sua referência aos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, aos quais ambos nós dois servimos, um no Ministério da Cultura, outro no Ministério da Agricultura e também no Ministério na Secretaria de Comunicação. Agradeço às deputadas Bebel e Leci Brandão, que revelaram toda a sua atenção, observar atentamente a ampla e detalhada explanação do secretário, e também quero agradecer ao Fórum Pró Cultura da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, ao Conselho Municipal de Cultura de Santos, à Frente Ampla de Cultura de São Paulo e à Trupe Olho na Rua, que também nos acompanham pelo chat. E agora, peço licença para passar as questões que as deputadas vão fazer. Pela ordem, pode ser? Deputada Leci Brandão primeiro? Por favor. Olha, muito obrigada, presidente. A informação foi completíssima, né? Eu acho que tudo isso aí que o secretário falou nos apresenta que a Secretaria de Cultura fez, né, fazendo e fará muitas coisas que são de relevância para o povo aqui de São Paulo. Mas eu queria apenas... são duas coisas que eu acho que a gente realmente vai ter que fazer mais duas reuniões separadamente, porque é muita coisa, muita coisa. Veja bem, eu queria também destacar o seguinte: a gente tem que fazer um registro, né, que a equipe técnica da Secretaria ela acompanha com muita atenção os procedimentos, dá atenção para as coisas que são apresentadas, enfim. Mas o que me chama a atenção é por que demora tanto quando a gente manda aí as emendas, sabe, as emendas parlamentares, elas demoram demais a serem pagas. Ao contrário de quando você emenda para a saúde, claro, nós estamos numa pandemia, a saúde tem que ter prioridade. Mas existem coisas da Secretaria da Cultura que a gente fica num desespero muito grande. O povo fica perguntando, e vem cá, quando é que vai sair? Quando é que vai sair? A gente não entende por quê. Quer dizer, já começa pelo
o caso do orçamento, né, que a gente pede desde que entrou nessa casa 2% para a cultura. E quando apresenta o mapa, a gente vê aí que é tudo 0, alguma coisa, 0, 0, apenas uma situação que tem 1%. Então, eu acho que o Brasil demonstra, mais uma vez, né, que cultura é supérfluo, sabe? Os executivos não gostam da cultura. Ninguém dá atenção para a cultura. E a outra coisa que eu gostaria de saber é como é que a secretaria tem olhado a questão da economia criativa. Economia criativa é uma coisa fundamental, sabe? É o povo que faz isso, é o povo que é o responsável maior por essa economia. E a gente queria saber como é que a secretaria está olhando para isso aí. E a questão dos editais, né? Porque tudo tem edital para isso, edital para aquilo, e as pessoas não conseguem. Eu estou dizendo isso do povo, o povo da classe C, D, como eles chamam, né? Não consegue, nunca, sabe, conseguir o resultado positivo do edital para eles. Então, a gente fica sem entender muito. Tem muito mais questões para se falar, mas diante do tempo que foi usado aí para o secretário poder, né, de forma muito positiva, mostrar o seu trabalho, eu acho fantástica a ideia que o nosso presidente teve de poder termos 2 reuniões, né? A prestação de contas já aconteceu, e agora a gente tem que falar realmente das questões do povo de São Paulo, que tem muita coisa para resolver na cultura. E eu volto a dizer que a equipe técnica da secretaria é incansável. Eles fazem tudo que podem, mas nem tudo depende disso. Tem coisas que dependem do executivo. E a gente quer saber como é que vai ficar isso aí. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a vinda do secretário, né? Dizer que o nosso presidente aí teve que, né, fazer algumas sugestões que foram aceitas por nós de forma muito positiva. E por enquanto, é só isso que eu tenho a falar, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputada Leci Brandão. Eu consulto, deputada Bebel e secretário. Pode já a deputada professora Bebel colocar as questões dela e o secretário tenta responder num bloco? Pode ser? Então, por favor, deputada professora Bebel, as suas questões. Trabalhar no carro não é fácil, viu? Difícil. Mas deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho um documento, Maurício, que ele é do movimento de cultura, né? Normalmente eu leio. Não sei se chegou até você. O Manifesto do Setor Cultural. Está contigo? Não está comigo, não, professora. Pode até ter chegado, deputada, mas não está comigo nesse momento. Mas eu tenho aqui perguntas que foram me mandadas pelo setor cultural, que depois eu apresento também. Tá, mas eu posso ler o manifesto deles? Tudo bem? Então tá. Por favor. A crise na cultura de São Paulo. O setor cultural e criativo paulista é responsável por cerca de 34% do produto interno bruto do estado de São Paulo e por 47% do produto interno bruto criativo de todo o Brasil, movimentando 1,5 milhão de postos de trabalho, além dos inúmeros informais e 150 mil empresas e instituições no território estadual, segundo dados oficiais da FGV São Paulo e do SEBRAE, divulgados pelo próprio governo do estado de São Paulo. Foi, porém, o primeiro setor atingido e um dos mais atingidos pela crise da pandemia de Covid, e como boa parte de suas atividades depende de público presencial, deverá ser a última área a voltar plenamente, pois a pandemia está no seu pior momento. Apesar de gerar 4% do produto interno bruto de São Paulo,
e representar quase 50% do mercado cultural nacional, a pasta da cultura no governo do Estado de São Paulo conta hoje com apenas 0,33% do orçamento público direto do Estado de São Paulo, conforme Vossa Excelência, Sábio Leitão, apresentou para nós aqui agora. A retomada do incentivo fiscal à cultura por meio do PROAC e ICMS, no valor de 160 milhões 21, para o ouvinte pode parecer muito dinheiro, mas representa apenas 1% do conjunto de renúncias fiscais e ICMS do Estado de São Paulo, previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2021, em 15,8 bilhões. Com o fim do PROAC e ICMS, hoje a cultura não conta com nada deste valor. E a nossa Frente Ampla em Defesa da Cultura de São Paulo está levando a proposta ao governo que seja retomado pelo menos 1% desse valor. Justamente, cerca de 160 milhões para um setor tão importante para a sociedade paulista e brasileiro, enquanto os demais 99% continuarão beneficiando setores como a agricultura, a indústria, automobilística, telefonia, etc. No início de 2021, o setor cultural e criativo paulista foi surpreendido pela suspensão, sem qualquer debate prévio, do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, PROAC e ICMS, pelos próximos 3 anos. Como resposta a esta suspensão, foi retomada a Frente Ampla em Defesa da Cultura São Paulo, uma articulação independente e suprapartidária do setor cultural que reuniu mais de 400 organizações sociais e culturais do Estado de São Paulo. Escreveu uma carta aos governo de São Paulo, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e às diversas autoridades públicas e privadas, solicitando, ao invés de cortes, mais incentivos, mais recursos, mais apoio e mais políticas culturais no Estado de São Paulo e no Brasil, neste momento de crise. Como tem feito os países mais desenvolvidos, de suas atividades depende de público presencial. Deverá ser a última área a voltar plenamente, pois a pandemia, como já foi dito, está no seu pior momento. A Frente Ampla de Cultura do Estado de São Paulo vem realizando reuniões com diferentes judiciários para as seguintes reivindicações. São 3 questões que estão com você? São 3 questões que estão com você? Vou terminar de ler. Bom, primeiro, cobrando maior diálogo efetivo do governo com a área cultural. A retomada do programa de ação cultural na sua integralidade, de forma paritária entre as suas modalidades. O PROAC Editais Direto e também o PROAC ICMS. Cada um deles com 161,5 milhões, 161 milhões, num total de 323 milhões para a cultura do Estado de São Paulo, desde já em 2021. A construção de um plano de emergência cultural, em nível estadual para o biênio 2021 e 2022, bem como a efetivação de outras políticas culturais para que o setor possa vislumbrar uma saída efetiva desta que é a sua maior crise em 40 anos, podendo também
contribuir para a recuperação socioeconômica do Estado de São Paulo e do país pós-pandemia. Assim, gostaríamos de saber a posição do senhor secretário para o atendimento dessas questões acima relacionadas. No último dia 10 de fevereiro, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, enfatizou que a recuperação que se aproxima determinará quem nós seremos nos próximos anos. A cultura não pode ser esquecida nos planos nacionais, porque não haverá recuperação econômica sem a cultura. A Unesco está mobilizada e convoca todos os atores a abraçar esses esforços de maneira coletiva, manifesto do setor cultural. E eu, senhor secretário, no momento que o senhor apresentava, o senhor falou dos princípios, né, que norteiam a política cultural do Estado de São Paulo. O senhor falou da política como política, a cultura como projeto, né, de cultura como política de Estado, falou da necessidade de ter a participação da sociedade civil, e um princípio que também é nosso, e também ficamos contentes de estar, né, na apresentação, que é ter a cultura como investimento e não como gasto, né? Pois bem, tivemos a Lei Aldir Blanc, e eu, quando estive aí na presidência desta comissão, inúmeras vezes nós pedimos audiência com o senhor, até porque nós constituímos, né, uma comissão paritária da sociedade civil, da Assembleia, do Executivo, na forma de projeto de lei, ou me parece um PDL, para que pudéssemos exatamente fazer com que a Lei Aldir Blanc tivesse transparência, né, no gasto, no investimento, né, porque a Lei Aldir Blanc foi uma conquista da sociedade civil organizada, né, cuja a presidência contou com a Benedita da Silva e a relatora nossa Jandira Fegali, né, do PCdoB, e nós sentimos, senhor secretário, que as duras penas, né, o setor cultural não foi atendido plenamente, sobretudo, né, muitos quase morreram de fome, né, por falta de exatamente trabalho. Então, eu gostaria, sim, de ouvir, e de forma respeitosa eu coloco isso, né, porque, de qualquer maneira, foi um movimento intenso nesse estado de São Paulo, com organização de várias frentes e fóruns, né, para fazer esse debate e da Lei Aldir Blanc, que é a implementação dela com muita transparência. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor secretário. Obrigado, deputada Bebel. Quero fazer aqui uma avaliação com as deputadas e o secretário Saleitão. Nós estamos há mais ou menos 1h40 desde o início da nossa reunião. O fato é que nós temos mais 20 minutos. As perguntas que foram apresentadas pela deputada Alessi, mais as considerações e questões que trouxe a deputada Bebel, mais as questões que eu mesmo tenho aqui, que eu já tinha trazido do setor cultural, e tenho também do YouTube, do chat, secretário. Eu vou lê-las aqui, mas não vai restar nada para que o senhor possa respondê-las. Eu queria lhe fazer uma proposta e uma pergunta. Que o senhor aceitasse um convite desta comissão para a gente ter mais 2 horas de conversa no outro dia, onde o senhor poderia fazer uma explanação usando como roteiro as perguntas que foram feitas hoje. O senhor teria condição de respondê-las em profundidade. O público, os cidadãos e cidadãs, os produtores culturais que nos acompanham,
não teriam prejuízo nas questões e o senhor também não teria prejuízo em respondê-las. O senhor aceitaria e as deputadas concordariam que a gente fizesse dessa maneira? Deputado, acho que pode ser uma boa oportunidade, sem dúvida nenhuma que todas as perguntas que foram feitas até agora são pertinentes e para todas nós temos respostas que eu considero adequadas, né? E é importante também fazer todo o histórico do que foi feito em relação a esses pontos levantados. Então, enfim, eu concordo, não sei se precisaremos de 2 horas para a próxima reunião, mas acredito que num tempo de 1 hora, ou no máximo 1h30, a gente possa fazer essas respostas. O que eu peço é apenas que essas questões me sejam enviadas, né? Essas que foram mencionadas pela deputada Leci Brandão e também pela deputada Bebel, e essas outras também que chegaram, apenas para que eu possa fazer esse roteiro, conforme a sua própria sugestão, e possa, enfim, endereçar cada uma e dar as respostas necessárias e adequadas a cada uma. Perfeito, secretário. Deputadas concordam? Concordo, sim, certamente. Ótimo. Então, feito isso, secretário, eu vou ler as questões que eu tenho aqui para registrar para as pessoas que as trouxeram. E eu me comprometo a enviá-las por escrito, todas estas que eu tenho aqui, as que as 2 deputadas apresentaram também. Anteriormente, amanhã mesmo, já estará nas suas mãos. E eu também peço o compromisso da deputada Bebel e da deputada Leci, e eu mesmo farei, de dar toda a publicidade através dos recursos que nós temos para essa nova sessão que faremos na Comissão de Educação e Cultura, a qual o senhor concordou em participar, para que o maior número de pessoas possam nos acompanhar. Pode ser? Pode ser. Então, vou passar a leitura do que eu tenho aqui e, em seguida, a gente encerra a sessão de hoje. Secretário, primeira questão. A explosão do PROAC 2021 mostrou o grande problema que temos em fomento nas esferas municipais, estadual e federal. Haverá um diálogo com a classe cultural e artística para um novo desenho de fomento no Estado de São Paulo? Pergunta da Alessandra Constantino, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e membro do Fórum Pro Cultura da região metropolitana de Ribeirão Preto. Segundo, sem uma estrutura e sem uma perpetuação dos saberes das manifestações, o poder público, através de fomentos baseados em um período de um ano, prende em um círculo vicioso os fazedores de cultura. Paulo Ferraz. 3. Como colocar os planos de cultura nas LOAs e na LDO? Como o Estado pode dar uma formação para os gestores e agentes públicos, encontros com vereadores e prefeitos para discutir a participação social na elaboração dos planos de cultura? Quais as ações a Secretaria planeja para a formação dos gestores públicos de cultura no Estado, para a implementação dos sistemas municipais de cultura sobre a Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo? Como a Secretaria vê a implementação e manutenção das regiões metropolitanas no Estado e como articular políticas integradoras dos municípios para a gestão dessas regiões? Engraçado que o portal da Transparência do Estado mostra o gasto de 679 milhões. Onde está o bilhão gasto? O secretário está considerando a verba federal na conta do Estado? A Secretaria engavetou o Plano Estadual de Cultura desde 2015, um plano elaborado pelas regiões e segmentos artísticos culturais do Estado. Por que não o desengaveta? Quando haverá repasses do Fundo Estadual para os fundos dos municípios? O cronograma do PROAC Expresso Direto, o qual substitui o PROAC ICMS, prevê pagamentos para dezembro de 2021. Pode-se afirmar que haverá uma ausência de repasses durante 8 meses? Isso não prejudica o setor de produção cultural? Agora, em relação ao PROAC Editais Diretos 2021, é possível verificar um aumento significativo no número de inscritos. O número de inscritos reflete que só há uma opção de política para o setor. Quais as políticas para o setor envolvendo técnicos, artistas e produtores culturais, entre outros trabalhadores? Quais foram os critérios de composição e de escolha das comissões de seleção das modalidades de editais da Lei Federal de Emergência Cultural, cujos membros, mesmo aqueles oriundos da sociedade civil,
foram indicados diretamente pela Secretaria de Cultura, sem a participação do setor cultural paulista. Há uma reclamação recorrente junto à SESEC do setor audiovisual paulista, em específico sobre a quitação de parcelas não pagas à empresa SP Cine. No caso das parcelas não quitadas, elas seriam de responsabilidade da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Ainda sobre isso, as plataformas de streaming da SP Cineplay e da Cultura em Casa podem concorrer entre si. Nesse sentido, pergunta se há previsão de pagamento das parcelas. Eventual concorrência entre as duas plataformas de streaming prejudicaria o setor cultural? A Secretaria afirmou que os órgãos de controle, como a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado, solicitaram a limitação da atuação das cooperativas nos PROACs editais. A Secretaria poderia fornecer à Comissão de Educação e Cultura os pareceres desses órgãos? E, por fim, dentro das perguntas dos cidadãos da rede social, recebemos um questionamento sobre a volta dos eventos culturais públicos. Qual a previsão que a Secretaria tem para isso? Então, agradecendo o secretário, agradecendo deputadas, agradecendo a todos e todas que nos acompanharam, vamos então remeter a uma nova data que nós vamos negociar com o secretário, a nova comissão. Pode ser assim? Então, vou pedir ao secretário algumas palavras para encerrar a nossa sessão. Por favor, secretário. Maravilha, deputado. Bom, eu me coloco à disposição da comissão para responder todas essas perguntas. Acho que vai ser uma oportuna chance de esclarecimento, né? Eu vejo que tem muita desinformação, tem muita informação errada e, em alguns casos, também uma percepção equivocada. Mas acho que vai ser uma oportunidade muito boa da gente responder e esclarecer, passando as informações precisas e objetivas, né? Então, eu aguardo o envio dessas perguntas, também das questões que foram mencionadas pela deputada Alessi Brandão e pela deputada Bebel, e reitero aqui o nosso compromisso em fazer todos os esclarecimentos e em trabalhar de maneira absolutamente firme e dedicada pela valorização da arte, da cultura e da economia criativa no âmbito do Estado de São Paulo. Acho que toda a equipe da Secretaria tem um orgulho muito grande do trabalho que está sendo feito. É um conjunto muito amplo de realizações em todas as áreas, em todos os aspectos. Nós estamos fazendo um esforço hercúleo para botar de pé o maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível estadual do Brasil, o maior que já foi feito em São Paulo, o maior em nível estadual. Enfim, os números de São Paulo são números que os programas e as ações que são vistos no Brasil inteiro com admiração e, às vezes, até uma certa dose de inveja, porque você não vê isso acontecendo em praticamente nenhum outro estado, o que é uma pena, né? Eu espero até que o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo sirva de referência e de inspiração para os demais estados, né? São Paulo, diferentemente da grande maioria dos estados, não apenas não cortou o investimento em cultura, como aumentou o investimento em cultura, mesmo num cenário tão adverso quanto da crise da pandemia da Covid-19. Acho que vai ser muito importante, quer dizer, muito eu já falei aqui e já passei todas as informações precisas, objetivas, e acho que vai ser muito importante fazermos esse segundo encontro para que os esclarecimentos sejam necessários, sejam feitos e as dúvidas desfeitas, né? Mas o fato é que nós estamos fazendo aqui em São Paulo uma política cultural que valoriza a cultura. Nós estamos injetando recursos muito significativos na atividade cultural de São Paulo, estamos conseguindo realizar o nosso objetivo de ampliar o grau de acesso da população. Por exemplo, saltamos, né, mostrei aqui, de 10 milhões de público das nossas instituições para 25 milhões de pessoas em 2020, vamos manter esse nível agora em 2021.
enfim, estamos, de fato, materializando, concretizando aquela missão, aquela visão, aquelas diretrizes e aqueles princípios que eu mencionei no início da minha fala, com resultados concretos, objetivos muito expressivos. Resultados esses que a gente não vê nem em nível federal e também não vê na maior parte dos estados, o que nós, claro, temos que lamentar, né? Queria eu que nós tivéssemos um governo federal atuante no campo cultural, como nós somos aqui em São Paulo, e que mais e mais estados também tivessem o mesmo nível de atuação, de efetividade e de investimento no campo cultural. Mas, enfim, eu me coloco à disposição aí da comissão, agradeço, deputado, a sua atenção, agradeço por ter marcado essa audiência e agradeço também as presenças da deputada Alessi Brandão, da deputada Bebel e de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Espero que tenha sido uma boa oportunidade para esclarecimento de questões, de visões, sobretudo um momento de valorização e de afirmação da cultura. O do Maurício está fechado. Maurício, acho que você está com... agora sim. Renovo meus agradecimentos ao secretário e observo que no ano que vem, nós, o senhor e todos nós, todos e todas, teremos a oportunidade de escolher um novo governo para o Brasil, um governo que, esse sim, possa ter um olhar diverso para a necessidade da população mais carente e da cultura brasileira. A deputada Alessi Brandão, do Partido Comunista do Brasil, quer dizer alguma coisa para encerrar nossa conversa hoje? Não, dizer que foi muito oportuno, né, esse encontro. Quero parabenizar também Vossa Excelência pela condução aqui dessa comissão, agradecer à professora Bebel, como sempre, nos dando assim, maiores esclarecimentos, sempre situando tudo como está, por isso que eu sou admiradora do seu mandato, e agradecer mais uma vez ao secretário, né, pela oportunidade de nos mostrar o quanto a Secretaria de Cultura tem realizado. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos proteja. Saúde para todos. Muito obrigado, deputada Alessi Brandão. Deputada professora Bebel, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, suas palavras para encerrar, por favor. O microfone está fechado, Bebel. Também esqueço. Eu quero agradecer o secretário Saleitão, né? Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, a prestação de contas, né? Eu acho que essa ideia de essa inovação, Maurício, de você pegar as perguntas, né, para ter um outro roteiro de bate-papo, isso se enriquece. Ele tem oportunidade, óbvio, né, de fazer talvez posições que não sejam, né? E a gente tem a oportunidade de perguntar. Eu achei muito importante estar participando, tanto que fiquei o tempo todo linkada e acompanhei toda a apresentação, né? E vamos lá, vamos agora para o segundo time, né? Que é ouvir as respostas. Eu vou elaborar as minhas questões, encaminhar, mandar também um manifesto do setor cultural também, que é importante, ali tem elementos, né, que, enfim, norteiam também, alguns, se não nortear, pelo menos está dizendo que está descontente com alguma coisa, por isso o manifesto, né? Então é isso, muito obrigada. Boa tarde, presidente, satisfação estar mais uma vez com o senhor e com o secretário e a minha querida Alessi, que é o ícone, né, da cultura. Nós todos somos, mas aí é o ícone da cultura nessa comissão. Muito obrigada. E, aliás, o Frederico também, viu, Frederico? Não estou te vendo, mas obrigada também pela participação. E todos que nos ouviram assistiram através da TV Alesp. Obrigado, professora Bebel. Obrigada, Vera, obrigada, Clóvis, obrigada, Karen, que me auxiliaram nessa sessão. Lembrando a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham, que nos veem, que nós vamos negociar uma data com o secretário para as próximas semanas e vamos divulgar amplamente nas nossas redes sociais
a data, o horário, e que vamos encaminhar, secretário, amanhã ou depois as questões que não foram apresentadas para que o senhor possa preparar a sessão. Agradeço a todos e a todas. Está encerrada a oitiva informal, registrando-se em termo de comparecimento e publicação no Diário Oficial. Um grande abraço a todas e a todas. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.